Vamos nos colocar em pé, vamos iniciar esse culto ao Senhor, orando. Queria já começar orando pela Sara. A Sara está internada. Desde o seu nascimento, o inimigo tem tentado, prejudicar a sua vida, mas ele é um derrotado e nós vamos orar e abençoá-la nessa manhã. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque nós não nos sentimos sozinhos, Senhor. O Senhor está conosco, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom, Senhor, e que tudo está, Senhor, no controle das tuas mãos, Pai. Ó, Senhor, nesta manhã, Senhor, queremos clamar, Senhor, pela vida da Sara, Senhor. Ó, Deus, abençoa ela com saúde, Senhor. Repreende, Senhor, toda bactéria, toda infecção, toda pneumonia, em nome de Jesus, Senhor. Derrama, Senhor, sobre ela óleo de cura, Senhor. Guia, Senhor, os profissionais que estão cuidando dela, Senhor, para que não haja nenhum erro, Senhor. Ó, Deus, acampa os teus anjos, Senhor, ao redor da Sara, ao redor da Andressa. Nós repreendemos todo ataque das trevas, nós rejeitamos em nome de Jesus. Declaramos cura sobre essa família, declaramos o poder do Senhor sobre essa família, em nome de Jesus, Pai. Ó, Senhor, nós estamos aqui porque nós te amamos, Senhor. Amamos, Senhor, estar diante do Senhor e louvar o Senhor com os nossos irmãos, Pai. Ser presente, Senhor, no nosso meio, Senhor. O Senhor é o nosso convidado de honra, Senhor. Enche, Senhor, este lugar, Senhor, com a Tua presença, com a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Leva, Senhor, os nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor. Ó, Senhor, que possamos, Senhor, Te adorar, Senhor, com todo o nosso coração, Senhor. Nós clamamos a Ti, Jesus. Queremos exaltar o Teu nome hoje, Jesus. Queremos exaltar o Teu nome que está acima de todo nome. Ó, Jesus, queremos Te louvar, Te agradecer, Senhor, por quem Tu és, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Jesus. Adoramos o teu nome. Aleluia. Aleluia.
estaremos, Senhor, juntos, Senhor, com os anjos, te louvando e te adorando, dizendo: Santo, 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 aquele que venceu, aquele que abriu os selos. Nós te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Digno é o Cordeiro.
te adorarei. Te adoramos, Jesus.
Irmãos, podem se assentar. Bom dia. Exaltado é o nome de Jesus. Amém? A gente vai ter o nosso período de ofertas aqui. Então, se você tem a sua oferta em espécie, você pode trazer aqui no nosso baúzinho, né? Baúzinho. Agora, se você quer ofertar ao Senhor a obra de Deus através de forma eletrônica, os irmãos da mídia vão colocar aí os nossos dados para Pix ou para... Nem sei se existe mais. Tem ainda TED? Assim, tipo, tem, né? Se você quiser fazer aí, o pessoal vai estar colocando. Amém? Podemos trazer as ofertas. O Senhor é digno de tudo, né? Então Ele também é digno de parte das nossas finanças. Mas eu vim aqui para falar com vocês sobre o próximo final de semana. Próximo domingo, a gente tem, no sábado tem a programação normal com as crianças, com os adolescentes, mas no domingo é o dia de eleição aqui no país, correto? Dia 6 de outubro, então, dia de eleição. Mas a gente conversou, né, com os obreiros aí, com a liderança, e a gente decidiu não alterar a nossa programação aqui na congregação. Então, domingo, próximo domingo, primeiro domingo do mês, a gente vai ter, a partir das 9 da manhã, o café aqui na congregação, tá? E a partir das 9h30, o culto e com a sequência da ceia. Amém? Os irmãos estão juntos com a gente nessa? Então, se você é aquela pessoa que gosta de votar cedo, você pode ir lá às 8. Olha que legal, né? Lá abre às 8. Aí você, como é aquela eleição apenas de prefeito e vereador, vai ser tudo rapidinho. Então você vota às 8, aí você vem para cá. Agora, depois do culto, depois da ceia, você ainda tem o período da tarde toda para estar indo lá votar, exercer o seu direito de cidadão, né? Mas a gente vai ter a nossa programação aqui normal. Contamos com a compreensão e a presença dos irmãos. Amém? É você? E aí, beleza? Estenda a sua mão, vamos orar pela vida do céu, sim. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, Deus. Por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor, pela adoração que nos aproxima do Senhor, Deus. E nessa manhã nós queremos orar pela vida do Celso, Deus, que ele seja cheio do Senhor agora, Senhor, para compartilhar aquilo que está no seu coração, Jesus, e que nós, Senhor, que vamos estar aqui ouvindo, Senhor, sejamos terra fértil, Deus, para a palavra que vai ser plantada, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja seja abençoada nessa manhã através da vida do Celso, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Verdade. As crianças de 0 a 4 anos, pode descer com a Maiara. Não esquece dos pequenininhos.
Amém. Bom dia para quem ainda não cumprimentei, também aqueles que estão nos assistindo. Seja muito bem-vindo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tempo. Com frequência é considerado um vilão, né? O tempo. Muitas vezes a gente acha o tempo curto demais ou longo demais, né? Mas na verdade Deus é o Senhor do tempo. Então foi Ele quem criou o tempo, que estabeleceu a duração do dia, da noite, que estabeleceu a semana, determinando um dia de descanso. Então hoje a gente vou tentar trazer para nós nessa manhã uma visão cristã sobre o tempo, né? Mas antes disso vamos trazer alguns significados do tempo pelo dicionário, né? Então significa assim: o tempo significa a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. É um período contínuo no qual os eventos se sucedem. Também, na definição, considera determinado período considerado em relação aos acontecimentos neles ocorrido. Exemplo, uma época, né? Certo período da vida que se distingue de outros, como, por exemplo, o tempo da juventude. O tempo é utilizado para marcar estação, época, momentos especiais, né? Dizem também que tempo é dinheiro. Não sei se vocês já pensaram sobre o que estou fazendo com o meu tempo, onde estou gastando a minha vida, quais têm sido as minhas prioridades nesse tempo, o que tem feito sentido na minha vida nesse momento atual. Então são perguntas para mim, para nós nessa manhã, para a gente ao longo dessa mensagem, né, desse tempo e também depois, para que a gente responda para si mesmo, né? Hoje na internet, nas redes sociais, a gente vê inúmeras pessoas abordando esse tema, oferecendo dicas de como organizar melhor o seu tempo, como aproveitar melhor o seu dia, a sua semana. Somos diversas mentes bombardeadas, né, por informações, dicas de supostos especialistas, normalmente com foco na produtividade, na alta performance, no alto desempenho, né, ou até no próprio prazer. No entanto, nós cristãos precisamos ficar atentos para não assumir uma cosmovisão pagã sobre o tempo, que muitas vezes de forma sutil pode nos enganar e nos afastar da verdade do propósito de Deus. Então vou citar 3 visões pagãs, que são visões de gentios, de pessoas que não creem na palavra, que podem ser influenciados nas nossas vidas, né? A primeira, visão grega. Os gregos entendiam como tempo uma sucessão de eventos repetitivos, cíclicos, sem uma perspectiva de futuro. Eles pensavam da seguinte forma: estamos presos em ciclos sem chegar a lugar nenhum, como escravos. O tempo para eles é uma maldição, um ciclo eterno de coisas que se repetem. Ou seja, estamos presos em círculos sem chegar a lugar nenhum, somos refém desse tempo. Eles acreditam que a libertação é só numa outra vida. Essa é a visão cosmo-pagã grega. Outra visão pagã, niilismo, significa nada. É uma corrente filosófica muito forte que defendia que a vida não tem sentido, redução ao nada, o futuro é nada. Como isso vai ser na prática é bem abrangente, presença marcante do tédio. Então, assim, para o niilismo, não há plantio nem colheita. Não tem significado futuro. Não existe temor de consequências. Eles sejam presentes ou posteriores. E, nesse caso, a moral também faz desnecessárias, né? E insignificante. Então, não há sentido, não há propósito, é o absurdo do nada. Essa visão tem 2 consequências. Uma depressão pela ausência do sentido, de propósito, e também uma perda da crítica, rompendo amarras da moral, pois se não há consequência naquilo que eu faço, se não há céu, não há inferno, se não há juízo, por que eu preciso seguir as regras? Por que eu preciso ser justo? Muitos jovens na época que estudavam essa corrente filosófica cometeram suicídio por conta desse vazio, dessa ausência de sentido. E uma terceira e última visão cosmo-pagã é a carpe diem, talvez essa seja a mais conhecida por todos, né? Tenho certeza que esse conceito a gente já deve ter ouvido. Colhe o dia, aproveita o dia, curta o momento, pois o futuro é incerto. Essa expressão carpe diem surgiu... Está ruim o microfone?
falar aqui, vamos ver. Alô, tá melhor, será? Não sei. Eu nunca usei esse sem fio, então não sei como. Jô, o que você acha? Ficou melhor? Melhorou? É que achei que estava pegando a respiração, né? Acho que era. Tá. Como que desliga? Som, teste. Melhorou, será? Está muito baixo, está muito alto? Não sei. Aí vocês ajustam aí. Então, uma outra visão seria o Carpe Diem, né, que é aproveita o dia, curta o momento, né? Então, ele exortava a pessoa que estava conversando a usufruir do prazer da vida naquele momento. Então, o foco dessa visão, né, desse pensamento pagão, é que a vida, que o prazer é imediato, sem consequência sobre o amanhã, né? Então, uma visão curta de linha de tempo, sem alcance de continuidade. Então, não existe recompensa no futuro, eu só tenho hoje e não tenho nada me esperando lá na frente. Baseado nesses conceitos, surgem alguns pensamentos que podem nos influenciar, como, por exemplo, sobre o passado. Não sei por que estou aqui, não sei por que eu nasci. Sobre o presente. Hoje, acho hoje chato, tudo é repetitivo e igual. Não vejo valor e potencialidade para o hoje, para essa semana. Busca pelo prazer imediato, eu só tenho o agora, né? E sobre o futuro, eu não tenho esperança a respeito de nada. Nada sobre o futuro me empolga. Então, isso é, não tenho planos, não tenho sonhos, tenho muito medo do que me aguarda. Não sei se Deus me sustentará ao amanhã. Esses são os pensamentos e crenças pagãs que agora a gente pode confrontar com aquilo que Jesus fala sobre o tempo. Amém? Então a gente vai ler agora Mateus 6, do 25 ao 32. Então eu citei 3 pensamentos pagãos que foram o Carpe Diem, o niilismo e a visão grega. Então agora a gente vai ver na Bíblia como Jesus nos revela, né, através da palavra. Então, em Mateus 6, 25 ao 32. Vai dizer assim, né? Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem como o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, e não as semeiem, não colhem, nem ajuntem em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Então eu queria reforçar esse 32 de novo, tá? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Amém? Então, embora o Senhor esteja falando sobre a ansiedade nesse tempo, Ele também está falando sobre o tempo. Ele está falando sobre a bênção do tempo. Porque hoje a gente vive uma correria, acho que todos nós concordamos o quanto nós somos escravos, né, da rotina, do tempo, e muitas vezes ficamos meio atropelados, né, pelas tarefas, né? Então eu queria trazer para nós uma reflexão como gerenciar melhor, como trabalhar melhor esse tempo, como valorizar também esse tempo que a gente tem diário, né? Não esperar
para nós vivermos isso só quando estivermos mais velhos, mas que a gente possa viver, apesar da rotina, às vezes, ser pesada, viver com essa visão que Cristo quer de nós, né, no nosso dia. Amém? Então, ele está falando sobre a bênção do tempo presente e sobre o fato de que não precisamos nos preocupar com o futuro. Não como os pagãos que a gente ouviu, né, que acham que o futuro não existe, mas porque em Jesus temos essa esperança da vida eterna. Porque o Senhor sabe de tudo o que precisamos e nosso coração não precisa ficar inquieto. Por mais que nós somos, muitas vezes, ansiosos, né, por diversas coisas, a gente tem que entender que o Senhor está para fazer por nós, né, que nós não precisamos nos ficar assim, né, como o mundo faz, né, conosco, né. Então, nós podemos nos deitar e dormir, porque o Senhor nos dá quando estamos dormindo, né. Então, o nosso futuro não é incerto. Nós sabemos que estaremos com Jesus na eternidade, né? E como cristãos, temos o dever de remir o tempo e de zelar por ele também dentro dessa perspectiva cristã. Então, é nesse ponto que a gente vai caminhar. Agora a gente vai ler Efésios 5, do 15 ao 16. Para como nos ajudar, né, a remir o tempo e zelar por ele. Se vai projetar, acho que não. Efésios 5, 15 e 16. Vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, a expressão remir o tempo significa ter poder sobre o tempo, resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas mais importantes. Em outras traduções, essa expressão parece como aproveitando cada oportunidade. O tempo é o meio que Deus usa para configurar seu plano. Então, Deus é o Senhor do tempo. Nada está fora da agenda e do planejamento do Senhor, amém, irmãos? Nada está atrasado para Deus, nada está adiantado para Deus. Nada chegou de repente para Deus. Às vezes nós nos surpreendemos com algumas coisas, mas para Deus não. Nenhum acontecimento na linha do tempo é surpreendente para Deus. Então, um pensamento, né? Nós não apenas temos uma história, mas nós estamos dentro de uma história. Então a gente precisa entender isso. Em uma reunião no nosso grupo caseiro, né? Numa época a gente falava muito sobre eternidade. E uma vez o Juninho trouxe uma revelação do Senhor, o quanto o Senhor, nós, pelas nossas limitações e restrição, nós vemos mais o que está ao nosso redor, né? Mas o Senhor, ele vê além, né? Então, ele tem um olhar hoje, antes e depois, né? Então, o Senhor, ele nos vê além da nossa visão limitada, né? Então, o Senhor, ele vê a eternidade, né? Então, nós normalmente vemos recortes, mas o Senhor consegue ver o todo. Então, devemos entender, né, que todas as coisas têm um propósito, porque ele tem essa visão, que muitas vezes nós, pelas nossas limitações, nós não consigamos perceber naquele momento, né? Mas à medida que nós confiamos, a gente vai entendendo o quanto Deus vai se revelando, né, nessa caminhada. Então, a revelação de Deus no tempo, na história, é de forma progressiva. Ela foi dada gradualmente e também linear. Ela está indo para algum lugar, ela tem um alvo, um propósito. E ela também é ascendente, ela está aumentando e vai ter um fechamento. Vai ter o momento final, o momento que Jesus vai voltar. Então, o tempo não é uma realidade oposta a Deus. Ele é o meio pelo qual Deus se serve para revelar a sua graça. Então, a gente precisa entender que o tempo é uma oportunidade para nós reconhecê-lo ainda mais, aprendê-lo no caminho, né, nessa jornada, mas para que nós não ficamos assim esgotados pelo tempo, mas que nós possamos aproveitar esse tempo, né, que nós temos hoje. Então, não há como falar do tempo sem citar também Eclesiastes 3, né? Vamos ler também. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Então, vamos lá, né? Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar.
tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Então, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, nesse texto fica bem claro que há tempo para todas as coisas, né? E que o Senhor é o dono do tempo, né? Por isso a gente precisa reconhecê-lo no nosso caminho, na nossa jornada, né? Muitas vezes a gente preferia, por nós mesmos, pular etapas, né? Pular estações, pular situações adversas, se a gente pudesse, né, escolher. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos crer que nesses momentos, nessas situações, porventuras adversas que nós estamos passando, ou estações mais difíceis, a gente possa reconhecer o Senhor nesse tempo e perceber que o Senhor tem um plano em todas as coisas, né? Por mais que muitas vezes a gente humanamente ache que não vai suportar algumas situações, né? Mas a gente pode ter a certeza que o Senhor tem um plano bom para nós. E Ele espera o nosso reconhecimento em todo o tempo, né? Porque tem tempos para todas as coisas, né? Um texto também em Jeremias 29:11, que vai também falar sobre isso, que é bem conhecido, né? Eu é que sei que pensamento que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamento de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então essa é uma verdade, aquelas que a gente pode e deve carregar diariamente, né? Que Ele que tem os pensamentos de paz sobre nós e não de mal, para que de fato tenhamos um futuro e uma esperança nele. Amém? A gente vai ler um outro texto em Salmos 90, versículo 12. Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. A expressão contar os nossos dias sugere uma consciência de que estamos vivendo, né, nesse tempo e a necessidade de viver de forma intencional. Muitas vezes, eu também me vejo assim, vivendo no automático em algumas coisas, de forma assim, sem raciocinar muito, né, do que a gente está fazendo, né? Acho que todos nós, quem tem filhos, né, vai para a escola, pega, devolve, vai para casa, vai para o trabalho, né? Então existe uma rotina pesada em todas as fases, né? Assim, mas talvez em algumas mais, outras menos. Mas muitas vezes a gente não percebe que aquele dia foi criado pelo Senhor, né? E que nós devemos valorizar aquele dia que o Senhor nos deu. E não só, claro, a rotina ela estabelece a disciplina, né? A prática, você tem horário, né, para cumprir tudo. Então isso a gente não pode deixar de ter, essa disciplina de cumprir, né, os horários. Mas a gente não pode também deixar de perceber o Senhor em todas essas coisas, né? Para que de fato a gente consiga vê-lo. É muito fácil, eu gosto às vezes de fazer umas caminhadas, um pedal para perto da natureza, né? É muito fácil você enxergar o Criador quando você está ouvindo os pássaros, o amanhecer, né? Quando você está longe de um centro urbano, assim. Então, é mais natural você, em lugares mais isolados, você perceber, porque de fato a vida moderna, né? Tipo essa vida hoje, você acaba deixando de lado um pouco o Senhor, né? Você acaba vivendo muito na sua rotina sem perceber. Mas é um momento da gente reavaliar mesmo, né? E também trazer, mesmo que é natural, a gente tem que ter essa rotina, mas perceber o Senhor nesse tempo, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente acaba vivendo como a maioria das pessoas, né? Acorda, inicia essa rotina de manhã, vai para os nossos trabalhos, pega o trânsito, as crianças vão para a escola, vai para a faculdade. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, né? Mas a gente precisa perceber aquele dia que o Senhor fez para nós, né? Para contar esses dias, para valorizar também, não só viver no automático, né? Então, porque também assim, eventualmente
sai para se divertir, às vezes a gente também sai, né, para ter um lazer. Aí volta, termina o dia a gente vive todo dia como se fosse um ratinho naquela gaiola, né, correndo em círculo, né. Aí traz essa visão grega, né, do tempo, como se fosse um ciclo vicioso, né. A gente sai de casa de manhã, faz tudo que tem que fazer, volta à noite, e aí a gente repete isso diariamente, né. Ou então a gente pode pensar, mas o que é errado nisso, né? Se eu estou feliz dessa forma, é o que conta. Que é aquela questão do carpe diem, né? Que, por exemplo, hoje eu estou feliz, não importa o amanhã, né? Então, tipo, é uma decisão que muitas vezes a gente traz esses pensamentos pagãos para as nossas vidas, né? Então a gente precisa recordar o que Jesus falou naquele texto, né? Que os gentios que se preocupam com essas coisas. Então a gente precisa entender, né? Que o Senhor tem muito mais para a sua igreja, né? Muito mais para esse tempo, né? Amém? Em 1 Coríntios 2:9, vai trazer mais uma verdade para nós. Que vai dizer assim, né? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Então o ponto aqui é que vivemos nossas vidas como se fosse uma rotina, né? E a gente precisa valorizar, né, que cada dia é um dia único do Senhor para nós e não vai se repetir no dia seguinte, né? Então, por mais que levar na escola vai se repetir, mas aquele dia é inédito, né? Então a gente precisa reconhecer o Senhor na nossa rotina, para que de fato a gente consiga projetar essa eternidade nas nossas vidas diárias, né? Porque senão a gente acaba vivendo como o mundo vive, né? Atrás das coisas, né? Então, a cada dia há uma porção do Senhor para nós e uma oportunidade de nós se desenvolver nele, né? De perceber ele nesse caminho, né? Então, que nós façamos essa reflexão. Não sei se está muito reflexivo, né, a ideia hoje, né, dessa mensagem, mas o tempo é uma coisa que pega, eu acho, para nós, né? É uma realidade cruel até, né? Falta bastante tempo, né? A gente gostaria de fazer muita coisa, mas na palavra tem algumas dicas para nós de como remir esse tempo, para que nós realmente consigamos viver essas verdades, né? Porque muitas vezes a gente acaba pegando esses pensamentos de maneira, às vezes não intencional, mas ele acaba impregnando em nós, né, pelas influências que a gente acaba sofrendo, e deixamos de lado essas verdades que a gente tem aprendido ao longo da nossa caminhada com Cristo, né? Então é tempo, né, da gente rever e mudar, né, a nossa postura com relação à nossa administração desse tempo, né? Amém? Então a gente vai ler também agora em Lamentações 3, 22 e 23. Lamentações, capítulo 3, do 22 ao 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Então, graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, né? Pois as suas misericórdias são inesgotáveis para nós. Então, que bom, né, saber que o Senhor renova todo dia as suas misericórdias para nós, né? E quantas vezes a gente passa desapercebido os nossos dias, as nossas semanas, né? Sem perceber que aquele dia o Senhor fez para nós, né? E então é um alerta para nós, né? Como nós estamos vivendo, né? Como nós estamos encarando a nossa vida hoje, para que de fato a gente consiga usufruir dessas verdades, né? Então o tempo, como é difícil hoje remir o tempo, né? Como o nosso tempo tem sido atacado por tantas as coisas, como precisamos revisar onde temos gastado nosso tempo, quais têm sido as minhas prioridades, né? Então a gente fala de contar nossos dias, a gente fala também de ser intencional. A gente que tem filho, quando a gente começa a vida de pais, né, a gente percebe o quanto a gente precisa ser intencional para gerar um resultado neles, né, para eles verem em nós também, né. Quando a gente é só adulto, a gente tem uma rotina mais tranquila, vamos dizer assim, mas quando a gente é pai e mãe, a gente percebe que eles estão
nos olhando, né? Então, muitas vezes, a nossa fala não vai dizer muito, mas a nossa vida, a nossa prática vai falar muito mais do que a nossa oratória ali com eles, né? Muito mais, assim, vai ser muito mais real para eles e como eu encaro as coisas, de como eu falo, né? Então, a nossa vida, a gente tem que acordar sabendo que a gente tem que tensionar, que a gente precisa realmente cuidar, né, daqueles que estão ao nosso redor, para que de fato a gente seja esse cristão, né, que leva essa mensagem, que tem esse entendimento, para que a gente não ande conforme o mundo anda, né, atrás das coisas, vivendo aleatoriamente, sem perspectiva, sem propósito. Amém, irmãos? Então, que a gente possa pensar sobre isso com relação ao tempo e que seja hoje o momento de nós mudarmos, seja agora, sabe? Não deixa isso passar. Eu acho que tem tempo para as crianças, tempo para os adolescentes, para os jovens, para nós adultos, para os idosos. A gente precisa reconhecer o Senhor o quanto antes e saber da sua bondade, né? Porque a gente vê um mundo totalmente distorcido, né? Totalmente distorcido dessas verdades. Então, nós precisamos encarar diferente a vida diária, né? Nós cristãos, para que de fato sejamos esses portadores, não por nós, mas para aquele que há em nós, né? Que é o Espírito Santo. Amém? Vamos fechar com um texto em Eclesiastes 3, versículo 11. Eclesiastes 3, versículo 11. Ele faz tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, eu queria fechar com esse texto para que, de fato, o nosso coração anseie pela eternidade. Que a nossa vida não se apegue às coisas daqui, passageiras, né? E que por mais que nós ainda não temos essa compreensão, né, de como será, total, mas que nós projetemos nossas vidas diárias com essa perspectiva, para que a gente não seja sufocado pela rotina. Amém? Vamos orar. Oi, tio. Eu também tenho pensado no tempo. O meu tempo está curto. Não só o meu, mas de muitos aqui. E eu tenho pensado no tempo. E boa essa palavra. Lembrar que a gente tem um tempo. Eu fiquei pensando esses dias que a gente vive um ano, projeta um ano, a gente projeta meio ano, tem gente que faz uma previsão de longo prazo, médio prazo, nos projetos da sua vida, e fala assim, não, estou com um projeto aí de 5 anos, eu estou com um projeto de 10 anos, mas a gente não sabe o amanhã, não sabe o hoje. Então, fiquei pensando nessas dimensões e pensei, bom, eu posso fazer um projeto de um mês. Eu posso fazer um projeto de alguns dias. Eu posso fazer um projeto de algumas horas. Eu posso fazer um projeto de uns minutos. E eu posso fazer um projeto de 1 segundo. Talvez o de 1 segundo esteja mais coerente com a nossa vida, porque não sabemos depois do segundo se nós vamos estar vivos. Então, a importância de pensar no tempo, ela é muito interessante, porque a gente vai pensar aonde nós estamos gastando o nosso tempo. A gente faz projeto de 30 anos, 40 anos, 35 anos para se aposentar, né? Eu queria, muito interessante essa coisa de pensar no tempo. Nós temos reunidos aqui com esses moços que têm pregado aqui, né? Isaac, Roberto, Celcinho, porque a gente pensa
projeto em Deus. Eles não vêm aqui pregar por acaso, né? Mas porque eles estão sendo acompanhados por nós já de um bom tempinho, né? Amém? E isso é muito interessante porque a gente tem novos pensamentos, né? E isso nos ajuda. Eu queria dizer que o salmista nos dá uma ideia do tempo, né? A gente lê muito Salmo 90, o Salmo 23, todos eles falam do tempo, né? O Salmo 23, por exemplo, termina: habitarei na casa do Senhor para todo sempre, não é? Eu queria que você abrisse aí falando do tempo, no Salmo 84, que foi um salmo que sempre me faz pensar no tempo. E eu queria que você, ouvindo o que o Celcinho disse aí, para nós, também parasse e pensasse no seu tempo. O que você tem feito do seu tempo? Esse tempo vai passar. Esses anos que nós temos vivido vai passar. Então, eu queria que você pensasse no que o Celcinho pensou aí e que todos nós venhamos a remir o nosso tempo, dando importância a essa palavra, porque ela é muito importante. Então, no Salmo 84, no versículo 10, fala uma coisa interessante para mim, uma coisa interessante para nós, não é? Diz assim: um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Um dia nos teus átrios, uma unidade de dia, é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Nós temos vivido, vocês sabem, junto com todos nós, que nós estamos vivendo num mundo de perversidade. É ou não é? Um mundo perverso. Um mundo onde a correria, como o Celcinho falou aí, tira o nosso foco, tende a tirar o nosso foco. E o salmista fala aqui, eu prefiro, é uma preferência, uma escolha de algo que não tem concorrência, né? Ele fala um dia nos teus átrios, ou seja, um dia buscando Deus, vale mais do que 1000, ou é melhor do que 1000 dias em outro lugar. Amém? Então pense nisso, onde você está gastando seu tempo, né? Não tenho tempo, estou envolvido, tempo para muitas coisas que talvez não traga resultado no futuro, resultado que Deus espera. Amém? Resultado que Deus espera, viu, Isaac? Então a gente corre para lá, corre para cá, vive voando, mas para na presença do Senhor, amém? Vai fazer uma diferença. Amém? Celcinho, vai orar aqui. Amém? A casa, pode entrar que a casa é nossa. A paz, irmãos. Falando sobre esse negócio do tempo, eu queria compartilhar uma coisa que eu passei, na verdade, a noite acordada, conversando com uma pessoa que eu tenho acompanhado já há um bom tempo, né? E essa pessoa tem perdido o tempo precioso dela, da vida dela, né? Ela é um pouco mais nova do que eu,
mas é uma pessoa que vive do passado, vive com a amargura, com falta de perdão, não consegue perdoar, né, as pessoas que machucaram ela. E é uma vida assim amarga, triste. Tem tudo para ter uma vida feliz, alegre, né? Porque Deus acrescentou muito na vida dela, mas ela não enxerga. Ela não consegue enxergar pelo fato de viver do passado e daquela sensação de, não, eu preciso que alguém vingue eu, né? Ela assim, esses pensamentos vêm na cabeça dela. E ontem ela, por pouco, não tirou a vida, né? Então, isso também é uma maneira que muita gente, e dentro da igreja, porque ela é cristã, está perdendo o seu tempo na amargura, na tristeza, nas frustrações, na falta de perdão, né? É a vida que está sendo levada, o inimigo está sugando, e a pessoa, pela falta de perdão, não consegue ver que o tempo está indo, que é o dia, assim, esse dia lindo, maravilhoso que o Senhor fez, cheio de misericórdia, a pessoa está curtindo o passado. Não está vendo esse dia de misericórdia. E não está vendo realmente o que Jesus fez na cruz, né? Que é muito mais importante do que qualquer coisinha que a gente possa passar na vida, né? Quando a gente compreende o amor de Jesus por nós, aquilo que Ele fez realmente por nossa vida, e o perdão que Ele dá, a paz que Ele traz, a gente também consegue, se a gente orar, a gente se consegue se colocar no lugar da outra pessoa, ver a miséria da outra pessoa, e por Jesus, por amor a Jesus, perdoar e ser livre das correntes, ser livre do passado, né? O passado já foi, não volta mais, mas Deus restitui, Deus restaura, Deus acrescenta muito mais quando a gente se liberta perdoando, né? É isso que eu queria aproveitar e falar, porque muitas pessoas estão perdendo muito tempo. Amém. Amém. Obrigado, Dona. Vamos fechar nossos olhos, colocar diante de Ti nossas vidas. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque a Sua palavra nos confronta, Pai. E ela também nos revela, Senhor, as Suas verdades, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a hoje mudar a nossa vida com relação ao tempo, com as nossas escolhas, aquilo que temos gastado a nossa vida que não traz nada para a eternidade, Pai. Tira tudo de nós, Senhor, todo embaraço, toda distração, Senhor, que tem roubado, Senhor, o Teu tempo conosco, Pai. Guarda, Senhor, os meus irmãos, ajuda-nos a enfrentar nossa vida diária, entendendo que o Senhor fez cada dia, Pai. Que as Tuas misericórdias se renovam, mas também precisamos reconhecer o Senhor na nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a decidir ser diferente, Pai. Não queremos ser iguais ao mundo, não queremos ser influenciados, Senhor, por falsos mentiras, mas queremos ser influenciados pela Sua verdade, Pai, pelo aquilo que o Senhor tem nos revelado, Pai. Guarda, Senhor, a nossa semana, guarda os nossos dias, guarda os meus irmãos, Pai, que possamos realmente usufruir daquilo que temos aprendido e que as Tuas promessas se cumpram nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana a todos. Amém.